E para brilhantar esse nosso encontro e compartilhar as suas experiências, estão conosco dois convidados que vivem essa temática no seu dia a dia. O Alisson Basso e a Jennifer Bortoli. Antes de iniciarmos a abordagem do tema, o Alisson e a Jennifer farão sua apresentação. Bom, então eu sou Alisson Basso, eu sou gerente da Asocred, que é uma empresa simples de crédito, e também gerente de duas factorings aqui da cidade, tá? A Macui Fomento e a Aso Fomento. Meu nome é Jennifer, eu sou gerente do ciclo de crédito, trabalho na Sicredi Serrana, então no Sicredi aqui da nossa região, trabalho na sede regional, na cidade de Carlos Barbosa, e a gente faz todo o processo de análise de crédito, né, dos associados das operações de crédito que são enviadas ao Sicredi. Ok, Jennifer. Apresentados os nossos convidados, a ideia do encontro é de ser uma conversa interativa entre os painelistas e as perguntas podem ser feitas pelo Facebook que nós leremos durante o evento. Então, para iniciar, Alisson, como você percebe o momento atual e como as ferramentas de análise de crédito podem nos auxiliar? Bom, Charles, o momento é prudência, né? Frente a esse momento de incerteza gerado pelo coronavírus e graves efeitos na nossa economia, é sempre prudente a gente revisar as nossas normas, as nossas políticas, especialmente ao tocante crédito, né? E a gente sempre aprende também novas condutas empresariais. Ótimo. Eu vou... Pessoal, uma palavra-chave que vai aparecer aqui em vários momentos na nossa apresentação e que eu acho que é crucial é a palavra informação. Tá? Vou começar com uma frase que eu ouvi numa live semana passada, que ela diz assim, tá? Faz todo sentido para a nossa apresentação de hoje. A informação, ela é o antídoto do risco. Tá? Risco é o efeito da incerteza. Para combater os riscos, a gente deve ter informações fidedignas. Então, assim, a gente não consegue analisar nada, nenhuma análise de crédito, de qualquer outra análise que a gente vai fazer, sem informações, né? Ela é a nossa matéria-prima para isso. Então, seguindo, a gente pode dividir esse tipo de informações que a gente precisa das pessoas, tanto física como jurídica, em dois grupos, tá? A gente tentou aqui fazer uma apresentação sucinta, porque o tema de análise de crédito ele é bastante extenso, tá? E tem mais a análise voltada para a pessoa jurídica, nossas empresas, pequenas, médias empresas, e tem a análise voltada para a pessoa física, que é o cliente final, é a pessoa que quer lá no balcão da loja abrir um crediário, né? Então, a gente tem que dividir isso aí em dois aspectos. A gente vai tentar, quem está nos assistindo vai saber diferenciar com a sua realidade. A empresa vai saber quando estamos falando a respeito da indústria, da empresa, e aí o pessoal das lojas aí, do comércio, vai saber quando estamos falando da pessoa física, tá? Primeira parte é que a gente considera de maior importância numa negociação, tá? É o caráter, tá? Tanto da pessoa física como jurídica, tá? Eu passei uma pergunta, vocês dariam crédito a um mau caráter? Eu acredito que ninguém. Claro, né? Que não, né? Esse é o aspecto que determina a intenção do tomador do crédito em quitar ou não suas dívidas. Tá? Por exemplo, a pessoa que é mau caráter, ela não vai, pode dar crédito para ela, ela não vai pagar. Agora, a pessoa que é de boa índole, ela vai na frente a uma dificuldade, tu pode até atrasar, demorar um pouquinho para receber, mas tu vai receber, então tu tá mais tranquila, né, em tu operar com uma pessoa com caráter. É difícil a gente, principalmente numa venda do comércio ali, saber quem que é a pessoa de bom caráter e não que ela tá na tua frente abrindo um crediário com meia dúzia de documentos, né? Mas assim, onde é que a gente consegue informações sobre caráter? Geralmente são fornecidas em sites, tá? Certidões negativas, certidões processuais, exemplo, Tribunal de Justiça, birôs de crédito, e
se é uma análise mais detalhada, daqui a pouco a ficha corrida, que chamavam antigamente, né, uma certidão negativa da Polícia Civil, enfim, isso é para análises mais pontuais. E uma das fontes que o pessoal mais não se dá conta é as redes sociais, né? Pessoal, quantas informações nós temos nas redes sociais de graça, né? Ali a gente consegue ver os bons costumes, as pessoas botam a vida lá, né? A gente consegue ver os costumes, as práticas, o que as pessoas estão fazendo nos finais de semana, como é que elas se comportam. Então, é uma fonte assim, excelente, tá? Quem nunca aqui viu o pessoal, o cara tá me devendo lá e tá na praia, tá lá em Bombinhas, né? Esse cara até, ele foi merecedor do teu crédito, né? Mas da próxima vez que ele vai atrasar, ou ele vai ter uma dificuldade de te pagar, tu vai pensar de novo, pô, o cara tava me devendo e tava lá na praia aproveitando. Então, isso aí, cara, fontes sociais, pessoal, fiquem atentos, tá? É uma fonte sensacional. Aproveitando, Jennifer, como é que o Sicredi enxerga o tocante caráter dos clientes por aí? Bom, o que tu trouxe é realmente muito importante. Caráter é fundamental, né? É o primeiro passo. Mas você trouxe uma informação, uma frase bem importante, eu queria dar mais luz para ela, que tu falou que a informação é o antídoto do risco. Então, a informação sobre o nosso cliente, sobre o associado, é o antídoto do risco. O risco, ele está inerente em qualquer atividade que a gente vai fazer, seja uma venda na loja, sendo uma operação de crédito que a gente vai fazer. O risco é inerente, ele sempre está nos acompanhando. O que a gente tem que saber é se o risco é o tamanho do risco que a gente corre. Ele é grande ou pequeno. Feito isso, a gente decide, a gente vai querer correr esse risco e o que a gente vai fazer para mitigar esse risco. Premissa básica é a gente ter a informação do nosso associado ou do nosso cliente. Então, como é que a gente tem a informação? Conheça o seu cliente. É premissa básica. Conheça o seu cliente. Que no Sicredi a gente usa muito a questão de negócios que entendemos com associados que conhecemos. Conheço meu associado, conheço também o negócio ou atividade em que o meu associado está inserido. Então, conhecer para entender a necessidade do meu associado e entender para atender bem o meu associado ou o meu cliente. Então, se eu conheço e entendo, eu tenho uma mensuração do risco, então o risco está calculado. Eu vou saber, tenho uma clareza se eu quero correr aquele risco, se eu não quero correr aquele risco. Como que a gente faz aqui no Sicredi para conhecer bem o associado? A gente faz visita. Então, visito o associado, vou na sua empresa, quando é uma pessoa jurídica, vou na propriedade dele, quando é um produtor rural, por exemplo, né? Faço visita na casa quando é uma pessoa física ou empresário, enfim. Então, eu vou conhecer o associado. Quando eu vou até a empresa do associado, consigo perceber a organização, ver como é que é o trabalho, como é que é a dinâmica do trabalho, como é que é o fluxo do trabalho que ocorre lá, como é que está o estoque, é organizado, não é organizado. A gente consegue perceber situações inerentes à atividade que aquele associado, que aquele cliente pratica. Estou conhecendo mais ele, estou conhecendo a sua atividade, estou minimizando o risco que eu estou correndo e estou coletando mais informações sobre o meu associado. Importante na visita, a gente sempre olha pela perspectiva de 4 pilares. São 4 informações que são preponderantes hoje para a gente também avaliar a questão, né, do caráter do associado, que se fosse pensar em PJ, né, em pessoa jurídica. Estrutura empresarial e a governança. Então, tenho sucessão familiar, sei quem vai dar continuidade às minhas atividades, a empresa é profissionalizada ou é o proprietário da empresa que toma todas as decisões? Porque isso também é uma questão de mensuração de risco. Se tem uma empresa pequena e eu sou proprietária e faço a parte financeira, faço a parte comercial, né, faço todas as partes, é uma coisa. Agora, se eu tenho uma empresa maior, né, no médio porte, eu não consigo sozinha fazer todos os processos. Então, é um risco que a gente está correndo de alguma das partes ficar mais fragilizadas e eu ter um problema no futuro. O outro pilar é a questão de mercado e cenário. Como está o mercado agora, como está o mercado referente à atividade que o meu associado ou o meu cliente tem, né? Como é que está o cenário atual referente a essa atividade. E como está o
meu cliente, o meu associado, frente à condição de mercado, porque o mercado pode apresentar um cenário, mas eu, dentro da minha atividade, dentro das decisões que eu tomo no meu negócio, posso estar numa outra condição. Muito importante, que é a situação econômica financeira. Então, como é que está meu fluxo de caixa, né, meus pagamentos aos fornecedores, despesas, né, custos fixos, custos variáveis, e como está o recebimento das vendas que eu realizo. E um quarto, né, é o último, mas não é o menos importante, eu acho que é um dos mais importantes, que é a questão de estratégias, que é o planejamento, né, de curto, médio e longo prazo, como que a minha empresa vai, né, como o meu negócio vai perpetuar no futuro que tem ali de curto e médio e longo prazo, né? A perpetuidade da minha empresa. Isso é muito importante também, essas informações que a gente coleta do associado, né? Já que elas são o antídoto do risco, que a gente tem anotação também de tudo, porque são clientes, geralmente eu sempre vendo para os mesmos clientes, passa muito tempo, daqui 6 meses eu não consigo me lembrar na íntegra o que aconteceu lá no passado. A informação do passado, a gente vai ver mais para frente, ela é muito importante para a decisão que eu vou tomar agora. Eu tenho que saber se o que o associado pensou, nosso cliente pensou no passado, se ele conseguiu entregar, se ele conseguiu atingir e quais são as perspectivas dele de agora em diante, frente ao período que já se passou. Então, como é que a gente chama a anotação, né? Como é que é a anotação? É o cadastro. Ter um cadastro bem feito. Vai pensar na pessoa física, né? Quem tem na loja, no nosso comércio local, pode ter um cadastro no Excel, né? Tem tantos cadastros que dá para ser feito. Tem gente também que tem a cadernetinha, né? Que anota e tem o fichário, né? Do cadastro do seu cliente. Então, é muito importante ter o cadastro bem feito. Lá no Sicredi a gente sempre fala, né? Que um cadastro bem feito é uma concessão de crédito bem feita. A primeira parte da recuperação de um crédito que eu emprestei é eu fazer uma boa concessão de crédito. Se eu fiz uma boa concessão de crédito, é sinal que eu vou ter um recebimento lá na frente. E algo que é muito importante, que foi o Marcelo Lambi, da 5ASEC, que falou na live, quando ele participou aqui também no comitê, ele disse assim, que os colaboradores estão preparados para saber o que o cliente precisa. Então, ele trouxe num contexto de que ele estava fazendo uma compra e quem atendeu ele não conseguiu fazer a entrega daquilo que ele necessitava e ele comprou na internet, comprou em outro local, né? Mas aqui a questão é, se os colaboradores estão preparados para saber o que o cliente precisa. Se eu não consigo entender a necessidade do meu cliente, eu não vou conseguir atendê-lo bem. Então, se eu não estou preparado, né? Se eu não estou preparado para atender o cliente, eu não sei o que ele precisa. Se eu não sei o que ele precisa, eu não vou ter informação. Se eu não tenho informação, eu não consigo mensurar o risco que eu estou correndo. Então, a gente tem que estar preparado para atender bem o cliente, para poder conhecê-lo, para poder entender, para poder atendê-lo bem e para a gente poder fechar um bom negócio junto com o nosso cliente. Muito bom, Jenny. Era isso. Muito Perfeito. Bom, acho que essa questão que tu comentou aí de conhecer o cliente, né, essa relação da instituição com o cliente, de ir lá verificar o processo dele, como é que ele está organizado, né, isso aí até pelo próprio feeling do avaliador, ele já consegue captar algumas coisas, né, bem importantes, né, acho que a experiência também do avaliador do crédito conta muito nesse aspecto também, né. Com certeza. Sim, a visita, ela é, aqui pelo menos na nossa empresa, aqui também nós temos essa política, que nós vamos falar mais adiante, mas não se abre nenhum cadastro de cliente aqui sem antes visitar, sem antes fazer a visita física, tá? Se coleta as informações, é obrigatoriedade nossa, assim como do Sicredi, a política do conheça seu cliente, né? O Bacen que determina isso e COAF, resolução 21. Né? Nós temos que saber com quem a gente está lidando e temos que enxergar o beneficiário final de onde esses recursos vão ser disponibilizados, certo? Mas, assim, a visita, isso a gente está falando mais agora para indústria, né? É difícil tu visitar a casa do teu cliente que vai lá no comércio abrir, é difícil, mas, assim, tu consegue captar muita coisa na visita. Humor dos funcionários. A gente sempre tenta falar enquanto a gente espera o dono vir atender, né, o pessoal que nos atende, o pessoal que toma as decisões, está lá esperando e daí começa a puxar conversa com a secretária, daqui a pouco com alguém que está ali fazendo, como é que foi? Teve muitas emissões esse mês, como é que tá?
A coisa está andando? Como é que está para vocês aqui? Né? E assim, essas pessoas, humildemente, elas entregam informações preciosas para nós. A gente só tem que lapidar elas e elas são importantíssimas, né? Depois chega o dono e te diz, a pessoa, não, aqui né, na empresa esse mês aqui, me mandaram 20 para a rua, né? Daí tu chega o proprietário e diz, que tá, não, tá, né? Semana que vem vamos contratar, então contratando, tá, a produção está estourando, não condiz muito, né? Então a visita ela é essencial. E também estar preparado para entender bem, também é quando a gente vai pensar, alguém vai fazer alguma compra na nossa loja, no crediário, né? Então, se a gente está preparado para conversar com o nosso cliente, a gente consegue coletar várias informações, não precisa esperar para a hora que ele vai fazer o crediário, né? Enquanto ele está olhando o que ele vai querer, enquanto ele está vendo o que ele... fazendo avaliação, né, olhando o que tem na nossa loja, a gente já pode conversar com ele, a gente coleta várias informações. Muita coisa, pede se é casado, se tem filhos, já vai fazendo o meio de campo aí, né? Isso, porque a pessoa daí ela tá mais tranquila, tá distraída, ela vai falando mais abertamente sobre isso. Vou dar um exemplo, eu fui numa loja outro dia, fazia muito tempo que eu não ia, quando eu entrei, ela me disse, ela me cumprimentou, né, ela pediu que eu trabalhava, eu falei que trabalhava no Sicredi, a primeira coisa que ela me disse, eu conheço Ciclana que trabalha lá. Então, ela já de cara me certificou, só também conhecia a pessoa, né? Então, falei que sim, que eu conhecia, ela pediu onde é que eu trabalhava, eu falei que trabalhava em Barbosa, daí ela me falou, mas tu mora aqui em Farroupilha ou tu mora em Barbosa? Eu falei, não, eu moro aqui em Farroupilha, mas trabalho em Barbosa. Então, ela foi fechando o cerco, me fazendo a investigação. Isso eu nem sabia se eu ia comprar, nem falei se queria comprar no crediário nem nada, mas ela conversando comigo, coletou várias informações de onde eu trabalho, da minha vida pessoal, onde é que eu moro, vários pontos, e depois ela ia fazendo a ligação, tipo, confirmando, eu falei, eu moro em Nova Vicência. Ela me disse, mas quando que vão consertar a rua principal lá que estão em obras? Então, ela sabia que eu morava em Nova Vicência, que tem uma rua em obras, então ela estava me certificando se o que eu estava falando era verdade. Então, estar bem preparado para atender o cliente é fundamental. Não é comum, viu? Parabéns para essa pessoa aí que atendeu. Eu também dei os parabéns para ela. Eu falei, nossa, tu fez muito bem. Legal. Mas então vamos lá. Outro ponto que além do caráter, que é de aspecto pessoal, né, que é a capacidade. O próprio nome já diz, né? Qual é que é a capacidade dessa empresa em gerar receita? Ou no caso da pessoa física, o seu salário, né? Seus proventos. Uma pessoa pode ter mais de uma renda, ela pode receber um aluguel, ela pode ter um prolabore, uma distribuição de lucros. A gente tem que observar outras fontes de renda, principalmente das pessoas que compram no comércio, né, para ver, às vezes a pessoa vem lá com uma folha de pagamento não tão alta, mas ela tem a mãe que é aposentada, tu já pode, nessas perguntas, a gente já pode até ter identificado que ela tem uma mãe que é aposentada, que ela tem alguma outra fonte de renda para colocar junto, embora não seja dela, mas a mãe daqui a pouco vai ajudar, o pai, alguém, o marido, teu esposo trabalha onde, todo esse pré-questionamento que ela te fez aí, cabe bem ao que a gente vai falar aqui, né, da capacidade da pessoa em pagar, né. Na capacidade da empresa, geralmente a gente solicita o quê? O faturamento, né, dos últimos 12 meses, o balanço, balancete, e da pessoa física, como já dito, folha de pagamento, prolabore, pergunta se ela declara imposto de renda ou não. Tu já meio que respondeu, né, Jenny, mas no Sicredi vocês pedem que tipo de documentação para analisar a capacidade de pagamento dos clientes? Vamos falar primeiro então de PJ e depois falo de pessoa física, pode ser? Então, pode. Para avaliar a capacidade de pagamento, né, a gente olha muitas informações que a gente coletou na visita para o associado, né, porque a capacidade de pagamento, ela é algo, a gente vai olhar, pegar a demonstração contábil, né, TR, balanço, faturamento, né, ou fluxo de caixa de quem tem, de quem faz, né, fluxo de caixa. A gente vai olhar agora, né, mas a gente faz a visita porque a gente tem que ver o futuro, porque geralmente quem toma um crédito não é um crédito de curto prazo, geralmente ele tem um prazo maior, né, então olhar a projeção de faturamento de agora é uma coisa, agora eu projetar a capacidade de pagamento do futuro do nosso associado é o que é o mais complexo, né, o que tem mais dificuldade. Por isso que a informação que a gente coletou quando a gente foi fazer a visita é primordial, porque ela tem que complementar o que o número está nos dizendo. Então, não é só olhar a parte técnica, não é só os números. A parte da visita, do negócio, da estratégia que o associado tem é importante, fundamental também para fazer a análise da capacidade de pagamento. Nesse ponto, vou trazer algo que o Daniel Mandelli, da Mário Tour, ele é um excelente
empreendedor e um administrador, né? Durante a live que ele fez, ele falou 3 pontos muito importantes. Eu queria trazer eles para a gente exemplificar sobre a capacidade de pagamento, que além dos índices de rentabilidade, liquidez, entre outros, que se olha de uma pessoa jurídica, informações também que são primordiais para fazer essa análise. Ele falou de investimentos conscientes, bem pensados, sobre não pegar dinheiro só porque é barato e sobre reserva financeira. Então, do primeiro, investimentos conscientes, bem pensados. Antes da gente ter uma ação, a gente tem que ter um planejamento. Não dá para ser imediatista, não dá para a gente só apagar incêndio, sempre tem que pensar no futuro do negócio e a gente sempre tem que ter uma alternativa, um plano B. No caso dele, ele contou a história dele da aquisição de um ônibus que ele estava fazendo, né, que tinha o mais barato, o mais caro vinha com uma tecnologia agregada, e ele pensou no negócio dele para o futuro e tal. O que a gente quer trazer aqui? Vamos usar o exemplo de um ônibus. Vou fazer a aquisição de um ônibus. A gente não pode só olhar quanto que ele vai me dar de incremento de faturamento. Vou fazer a aquisição de um ônibus, porque eu vou conseguir abrir uma outra linha, o meu faturamento vai aumentar em 15 mil, por exemplo. Mas, junto com esse aumento de faturamento, eu tenho que pensar que eu vou ter uma parcela de financiamento para pagar. Se a parcela der 12 mil reais, está me sobrando só 3, né? Porque o 15 que incrementou do faturamento, menos os 12 que eu vou ter da parcela para pagar, só me sobra 3. Dos 10 mil de faturamento, eu tenho impostos inerentes que eu vou pagar, eu tenho custo variável que eu vou ter, combustível, motorista, tenho despesas também que eu vou ter, se eu tiver seguro, alguma coisa. Às vezes, no final da conta, eu aumentei 15 mil meu faturamento, mas tive 17 de despesa, estou no prejuízo. Então, o que ele quer trazer, foi muito bem pensado o que ele falou, o que ele quer trazer com isso? Que a gente tem que avaliar o investimento que a gente vai fazer, tem que pôr na ponta do lápis, para ver se realmente o investimento que eu vou fazer vai me trazer uma lucratividade. Ou o tempo que eu vou demorar, o tempo que vai percorrer até eu ter o retorno sobre o investimento que eu fiz. Então, pode ser que por um ano eu fique operando no prejuízo, mas do segundo ano em diante eu vou ter uma rentabilidade muito maior que vai compensar a despesa que eu vou ter por esse período. Então, a gente tem que avaliar o investimento antes dele ser feito. Não pode ser imediatista, também não quer dizer que eu tenho que pegar um investimento mais barato ou mais caro. A gente tem que avaliar a situação que a gente está vivendo nesse momento. E também, né, às vezes, em vez de pensar em aumentar o faturamento, a gente também pode pensar em otimizar o nosso processo. Porque por muitas vezes reduzir custos e despesas é mais vantajoso do que somente aumentar o faturamento. Como eu falei, junto com o aumento de faturamento, vem custos, despesas, e nem sempre, se eu aumentei 10 mil de faturamento, eu vou ter 10 mil de lucro. Mas se eu reduzir 5 mil de uma despesa, os 5 mil eu vou ter de rentabilidade no final. A outra parte que ele trouxe foi de não pegar dinheiro só porque é barato. Para exemplificar aqui, eu vou trazer o Pronampe, que foi que aconteceu muito, né? Estava muito nas mídias nos últimos tempos. Então, teve muita demanda do Pronampe. É uma linha boa, é uma linha barata. Então, se alguém precisava de caixa, estava bem estruturado, sabia que ia ter aquela parcela para pagar, ia conseguir assumir aquela parcela e precisava do caixa para passar por esse período, né? Em que a gente teve essa questão da pandemia, ótimo, é uma linha excelente, porque ela tem uma taxa boa, né? E ainda dava uma carência de pagamento. O que a gente tem que pensar? Depende da minha atividade, a carência que a linha dava não era o suficiente. Eu precisaria de uma carência maior. Por exemplo, uma empresa, uma malharia. Se eu fosse contratar em junho, eu começaria a pagar a parcela em janeiro. Em janeiro, de repente, não é o melhor mês para mim começar a pagar um financiamento se a minha empresa é uma malharia ou se a minha empresa é uma empresa de turismo. Então, tem que avaliar a situação de cada negócio. Outra coisa é, por exemplo, as pessoas também pensaram, vou trocar, eu tenho um crédito pessoal, eu tenho um capital de giro que eu fiz em 60 vezes, eu já paguei 5, então faltam 45 parcelas para mim pagar, mas ele tem uma taxa maior do que a do Pronampe. Então, eu vou pegar o Pronampe, vou economizar na taxa. Dentro dessa lógica, tá show de bola. O problema é que o Pronampe tinha um prazo menor. Então, o custo, a economia que eu ia ter na taxa, nem sempre compensaria a parcela que eu ia pagar mensalmente. Então, se eu pensei só no custo, não avaliei a minha capacidade de pagamento para o futuro, o crédito que eu tinha em 45, ele reduziu em um ano. Então, isso
ali ele aperta o meu fluxo de caixa, eu vou ficar com o fluxo de caixa mais apertado. Pode ser que eu não consiga pagar aquela parcela. Então, às vezes, fazer a troca não é vantajoso. O que eu quero dizer com isso? Que se eu estou apertada, eu preciso de folga de caixa, de repente, nesse momento, para mim, em vez de tomar o crédito só porque estava barato, era melhor eu ter prorrogado o vencimento dos créditos que eu já tinha. Fazer um alongamento de prazo seria o ideal para mim, ao invés de tomar uma outra linha de crédito. E também, tomar dinheiro é que nem um investimento. Sempre tem que ser bem pensado. A gente tem que pensar qual que é a melhor alternativa. E o último tópico que ele trouxe foi a questão da reserva financeira. Então, que ele falou que eles tinham uma reserva financeira por um período. Isso é muito importante, a gente ter uma reserva financeira por 2, 3, 4 meses. Por quê? Quando aconteceu a pandemia, a maior parte das pessoas ficou preocupada, estava pensando em prorrogar vencimento, em tomar crédito. Se eu tenho uma reserva financeira, eu fico mais tranquilo, porque eu vou conseguir passar tranquilamente por um período maior. Então, tu tem mais tranquilidade, tu consegue pensar melhor nas alternativas que tu tem. Então, de repente era melhor só prorrogar o vencimento, de repente eu poderia ter negociado para quem eu pago aluguel, poderia negociar com os meus fornecedores. Então, se eu tenho uma reserva, a gente fica com a cabeça mais tranquila, a gente consegue pensar de uma forma melhor nas alternativas que a gente tem para trabalhar. E tudo isso só é possível se a gente tem um fluxo de caixa adequado, né? Então, não é muito comum, né, as empresas terem em sua mão o fluxo de caixa, mas ela é uma ferramenta muito eficiente na gestão e na condução dos negócios. A gente sempre fala que o fluxo de caixa, as pessoas pensam que é para o banco ou para a instituição financeira, mas o fluxo de caixa, em primeiro lugar, é para mim, que sou proprietária da minha empresa, que trabalho na gestão. Então, o fluxo de caixa é para mim. Eu tenho que saber dos números da minha empresa, em que condição a minha empresa está hoje. Depois, ela é para a instituição financeira, é para os meus clientes, para os fornecedores. Mas, em primeiro lugar, ele é para mim. Porque quem tem o fluxo de caixa na mão conseguiu tomar uma decisão mais rápida, agiu, né? Estava mais preparado, agiu de uma forma mais rápida. E ela é uma excelente ferramenta na hora da tomada de decisão. Então, se eu não sei fazer um fluxo de caixa, aí, ok, tem os escritórios de contabilidade aqui da nossa cidade, né, da região, que podem auxiliar, né, na forma de, tanto de buscar as informações do fluxo de caixa, bem como de organizar e fazer uma análise de como está a situação da sua empresa. E para quem é associado do Sicredi, também a gente pode fazer o auxílio. Mas ter o fluxo de caixa na mão é muito importante nessas horas, e principalmente quando a gente vai fazer, quando a gente precisa tomar uma decisão sobre fazer um investimento, tomar um capital de giro, né? Quando a gente está precisando de um caixa para passar um período. Concomitante a isso, tem a questão das informações fidedignas, que foi o que o Alisson trouxe quando a gente falou de caráter, né? Então, os documentos que retratem a realidade do associado. Então, a gente precisa ter esses documentos na mão, ter esses documentos sempre prontos. Então, faturamento, demonstrações contábeis, ter o meu fluxo de caixa. Quem teve, inclusive, esses documentos prontos, né? Estava tudo organizado, tudo esquematizado. Quando saiu a linha do Pronampe, quem tinha isso na mão foi mais rápido, né? Porque estava tudo pronto, não precisou ir atrás de nenhum documento, não precisou ainda se organizar, porque já estava organizado. E a questão das negativas, como o Alisson bem trouxe, né? A não emissão de uma negativa, ela passa uma mensagem para o seu cliente, para o fornecedor, né? Se a mensagem é boa ou ruim, vai depender da estratégia que eu tive ao não fazer o pagamento de um imposto, por exemplo, né? Mas se eu só olho se você não emite a negativa, não vou saber de qual é a sua estratégia, né? Só quem sabe da estratégia é você, o seu contador, ou quem está próximo à sua empresa. Mas a não emissão da negativa passa uma mensagem. Se eu penso, na hora de não pagar, eu pensei no meu fluxo de caixa, sei que quando começar no próximo ano, por exemplo, eu vou parcelar no próximo ano, eu vou ter as despesas dos impostos mensais, mais o parcelamento que eu fiz, ok. Se eu não pensei, ano que vem eu vou ter um problema, porque eu tomei uma decisão imediatista agora, né? Eu tentei folgar o meu caixa de todas as formas possíveis. Se eu não pensar o ano que vem eu estou com um novo problema. Então, tudo depende da estratégia que a gente vai adotar para não fazer o pagamento. E Jennifer, na PF... Oi? Jennifer, só te fazer uma parte aí, né? Essa questão aí dos impostos, né? De atrasar impostos ou não atrasar impostos e parcelar impostos, né? Eu sou da teoria que a gente não deve atrasar impostos, né?
salário, impostos, tem alguns requisitos que são básicos e acaba sendo, a empresa acaba viciando muitas vezes em atrasar os impostos porque sabe que o governo lá na frente vai fazer um parcelamento, né? E ele fica adiando acaba virando uma bola de neve isso aí, né? Então, ela tem que analisar internamente da sua empresa como é que está o seu giro de estoque, né? Como é que está como é que estão os seus clientes, como é que está a sua inadimplência, né? Que não está gerando fluxo de caixa. Então, tem muitas vezes a empresa busca em alternativas como parcelamento de impostos ou atraso de impostos, porque o imposto hoje, se você atrasar e não parcelar ele, os juros a multa é de 0,33% ao dia. 0,33% ao dia é os juros que o banco paga no CDB em 2 meses. E o governo cobra em um dia, e cobra isso em um dia, né? Então, isso para atraso sem parcelar. E agora você parcelar depois do futuro, então tem que ser algo assim, realmente a empresa tem que estar tem que prever isso no seu fluxo de caixa, né? E tem que ser uma estratégia bem ousada, eu acho. Charles, aqui na empresa a gente classifica alguns clientes como já devedores contumaz de impostos, certo? Isso. E a gente já não enxerga com bons olhos porque eles já criam uma concorrência desleal com as outras empresas. Como é que eu vou competir com um cara que não paga nada de imposto? Né? Então, esse cara, a gente já fica com... Não é legal atrasar imposto. Ele já é aquela coisa do capitalismo consciente, da concorrência consciente. Não é bacana. Então, assim, a gente não tenta não conceder crédito para as pessoas que são devedores contumaz. O cara atrasou, o cara teve um problema, um desencargo. Beleza, agora o cara que não paga todo mês, já deve milhões por não querer mesmo, por sacanagem, a gente já é outra análise, né? Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Tu traz, Alice, e que o Charles trouxe também é bem importante, é bem isso. Quem tem iniciado, geralmente quem não paga, deixa para reparcelar, não pensa que o ano que vem vai ter a parcelamento e vai ter o imposto do mês para pagar. Por fim, vai virar uma bola de neve, você não dá mais volta, né? Ele não quer mais nem saber do valor, ele simplesmente não paga, ele faz mexe, abre outra empresa, por isso que tem que estar sempre atento no cadastro, nos sócios, né? Puxar ligações, que eu vou falar mais adiante, as ligações, quando tu faz uma consulta, para ver quem que é o beneficiário final. A gente pensa, isso aí tem bastante, acontece muito. Exato. Pessoal, vamos fazer só uma pausa, então, para ler no Face aqui as mensagens enviadas até o momento, né? Tem o Clauir Berluso, do Sicredi, né? Acho que é conhecido da Jennifer, aí é nosso vice-presidente da SIX, do agronegócio, né? Mandou também a mensagem aqui o Rudimar Kurma, dando boa noite, o Clécio Gandolfi, a Graziane Pessim, Veriziana Alves Roquetela, um sobrenome bem complicado aqui, Helenice Maria Kurman, mandou boa noite também o Flávio Noal, o Fabiano Sinhac, boa noite, muito bom tema, ótima live a todos. A Regina Ducati, gerente do Sicredi. Show, Jennifer, o Clair te enviou. Eduardo Magione também enviou uma boa noite. Moacir, Letícia Capelesso, Andresa Macari, o nosso presidente do Conselho Deliberativo da SICS, o Maurício Bianchi, enviou boa noite, várias informações práticas e experiências trazidas por vocês, estão dando os parabéns. A Graziane Pessim, e aqui a Graziane faz ela coloca aqui, qual a opinião sobre ferramentas que temos disponíveis para contratar que auxiliam na análise de crédito. Isso acho que vai ser citado lá mais adiante, né? Mas daqui a pouquinho já está na programação. Daqui a pouquinho, daí a Graciane, nós vamos responder está na pauta. Perfeito. Podem dar sequência, se quiserem. Vamos lá.
Tudo isso que a Jenny falou, a gente encontra os tópicos da situação econômica da empresa, né? Da situação patrimonial, financeira, né? Tanto da empresa como da pessoa física. O que a gente geralmente olha é aquilo que ela falou, que é os balanços, os DREs, fluxo de caixa, declarações de imposto de renda, tanto PJ como PF, tá? Mas também temos alguns aspectos aqui que as condições externas ao negócio, né, Jenny, que elas impactam diretamente na tomada de decisão do analista. Por exemplo, as influências políticas, o cenário macroeconômico, né, pandemias, quem iria pensar que teríamos uma pandemia, uma coisa que aconteceu no século passado, né? Então, nem os melhores analistas do mercado estavam conseguindo prever isso, né? Então, a gente leva para o aprendizado, que tudo que a gente tem de informações, a gente tem que valorizar, tá? E aprender com o que aconteceu, né? O passado é uma boa escola, né? Uma forma também de avaliar pessoas físicas ou jurídicas, tá? É as garantias, né? Quando tu vai na concessão de crédito, quando vai conceder, há garantias adicionais que a gente pode solicitar numa operação. As garantias elas não devem servir como parâmetro para liberar ou não um crédito, mas elas devem ser analisadas para possíveis inadimplementos por parte das pessoas, né? Para suportar esses inadimplementos. Garantias reais como carro, imóveis, enfim, ficam mais reservados às instituições financeiras, né? Nada impede também uma pequena microempresa de solicitar num contrato de aluguel uma garantia adicional, ou um fiador, um avalista, né? Pensando aqui no caso do pessoal dos lojistas, né? Uma garantia adicional, o que seria? A pessoa que vem comprar tenta emitir uma nota promissória, né? E tenta pegar um fiador, um avalista para isso, um responsável solidário. Tenta, eu consigo liberar um crédito, um limite, nada mais é do que um limite para compra na minha loja, vou abrir um crediário, né? Tenta pegar uma nota promissória dessa pessoa e descreve certinho, né, valores, vejam as regras da nota promissória e tenta pegar a assinatura do pai, da mãe, consulta nos birôs de crédito se essa pessoa está legal e pega uma garantia adicional, tá? É mais fácil tu cobrar 2 pessoas do que uma só, tá? Isso a gente tem por experiência, tá? Então, acho que a Jenny já comentou bastante coisa desse campo aqui, né? Eu vou partir agora por um outro tema que ele é bastante extenso, mas que a gente tentou resumir aqui da melhor forma possível, que é a política de crédito, tá? Todas as empresas que concedem crédito deveriam ter, tá? Em termos práticos, o que é uma política de crédito? É um conjunto de normas ou critérios que a empresa desenvolve para conceder o crédito, certo? De uma forma bem simples, tá? Não aprofundando muito. A exemplo de uma loja, definir um valor mínimo por parcela, tá? Formas de pagamento, aqui a gente não trabalha com cheque, aceita não cheque, né? Até quantas vezes a gente vai parcelar na venda do cartão de crédito? É uma política de crédito, tá? A gente vai consultar uma pequena empresa, pedidos acima de R$1.000, a gente vai fazer uma consulta nos órgãos de proteção de crédito, nos birôs de crédito, tá? É uma política de crédito, tá? Então, é importante a empresa ter, nem que seja de forma simples, mas tenha, e tente respeitar, tá? Algumas dicas, a empresa vende ou não para pessoas com restritivos? Acho difícil, né? Geralmente restritivos é um impeditivo, mas assim, tempo de conta bancária, tem pessoas que analisam isso. Eu, pelo menos, já vejo como o tempo de conta não diz muito, mas é o cenário atual, né? Abertura do crediário para pessoas em contrato de experiência, tá? Então abre, espera passar, é uma política de crédito, vai decidir. Enfim, qualquer norma que seja uma visão de como a empresa concede créditos, ela pode ser definida uma política de crédito, certo? Eu, quando trabalhava no banco, nós tínhamos uma política de crédito grossa, assim, né? Era um livro. Como é que vocês têm aí no Sicredi, Jenny? Como é que estão fazendo a política? E tem alguns pilares mais importantes, né? Sim, com certeza. Nossa, não é tão grossa igual essa que tu tinha ali, viu, Alisson? Mas a gente também tem a política de crédito, como tu falou, ela é necessária, né, para a gente fazer a construção
para fazer a concessão de algum crédito para algum associado, para um cliente, né? Ela fornece segurança e também dá agilidade, né? Porque a gente tem que ter uma estimativa, como você bem trouxe, acima de R$1.000 vou consultar algum órgão de proteção, abaixo não vou consultar, né? Vou vender no cartão, vou vender num prazo específico. Coisas básicas para que a gente também consiga ser ágil, né? Porque não dá para a gente também ficar demorando muito na hora de fazer a concessão de crédito, por exemplo, no comércio local, senão ele vai sair do nosso estabelecimento e vai em outro, né? Porque também as pessoas querem agilidade, né? Mas ter uma política bem estabelecida é fundamental. Então, uma boa política, um bom cadastro, eles resultam numa concessão ágil e segura, né? E nos fornece uma excelente gestão de risco de crédito. Quero só complementar o que tu trouxe, o que você trouxe sobre a política foi excelente, né? Foi uma bela explanação. Só complementar que também é importante a gente definir o perfil do nosso cliente. Por exemplo, eu na minha loja, no meu estabelecimento, como é que eu defino o perfil do meu cliente? Como é que eu vou definir com quem eu quero trabalhar, para quem que eu vou fazer no crediário, para quem eu vou fazer no cartão, ou se eu vou fazer à vista. Uma boa dica é a gente olhar, a gente tem informação dentro do nosso próprio estabelecimento, que é o nosso cadastro. É eu olhar o histórico ou o perfil dos clientes que me pagaram com atraso ou que hoje estão inadimplentes. Se eu sei o perfil de quem está inadimplente hoje, um exemplo, são as mulheres jovens de 20, 25 anos, o perfil que fica mais inadimplente. Eu sei que para esse perfil, quando vir uma pessoa dentro desse parâmetro, eu vou ter um risco maior. Então, vou vender só no cartão, vou fazer só à vista. Então, uma boa dica para a gente olhar qual que é o perfil que dá mais problemas, digamos assim, ou que tem mais probabilidade de ficar inadimplente, é a gente olhar quem já ficou inadimplente conosco ou quem ainda está. Vamos pegar essa nossa carteira, vamos olhar como é que é o perfil dessas pessoas. Então, esse é um bom indício de que para esse perfil de pessoas, a gente vai ter uma alta probabilidade de inadimplência. Daí sim a gente vê como é que a gente mitiga. Pede um fiador, pede um avalista, né? Faz uma nota promissória se a gente quiser vender. Ou vende no cartão. Jenny, só te interromper um pouquinho, isso funciona muito bem para as empresas, né? Empresas, o segmento do negócio tem empresas que elas já são parametrizadas, que já teve bastante problema, né? Esse segmento a gente não trabalha porque esse segmento é de risco. Então, acontece bastante nas empresas. Não só o segmento, né? Porque às vezes o segmento é de risco, mas a gente tem que avaliar cada empresa em si, né? Mas um histórico de características semelhantes dentro de cada empresa, sim, define uma alta ou uma baixa probabilidade de inadimplência, né? É assim que a maior parte das instituições financeiras e das grandes empresas também trabalham, né? Para fazer a mensuração e a mitigação do risco. Perfeito, ótimo, bacana. Então agora vamos tentar responder a pergunta da Grazi, né? Ou seria do Vini? Quem será? Vini, faz um face pra ti aí, né? Usar o da mulher aí, tu tá muito desconfiado da mulher aí, cara. Eu acho que foi o Vini que fez essa pergunta aqui. Não, legal. Olha só. Vou repetir aqui, qual a opinião sobre as ferramentas que temos disponíveis para contratar que auxiliam na análise de crédito, Serasa, etc. Isso, agora, para já. A gente tem os chamados os birôs de crédito, né? Que a gente chama no Brasil também, essa é uma central de risco, tá? Aqui a gente conhece os mais conhecidos, pelo menos por nós aqui, o Serasa, Boa Vista, o SPC. Acho que o pessoal já ouviu falar, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar pelo menos um desses, né? Mas qual que é a finalidade deles? Bom, alguns pontos importantes que a gente deve considerar quando a gente efetua uma consulta nesses birôs, tá? Além, é claro, das opções dos restritivos, né? No caso da pessoa jurídica, é a data da constituição da empresa, tá? Quando uma empresa abriu agora na crise, o cara está aventurando, não, uma empresa consolidada já, tem bastante tempo, né? Temos que ver se ela tá ativa ou não, tá? E a gente tem que prestar também atenção nas empresas de prateleira, tá? Isso acontece bastante na indústria. São empresas que estão lá, eu acho que a Jenny vai complementar depois isso, as empresas que foram abertas há 6, 7, 8, 10 anos atrás, elas estão lá paradas, tu faz uma consulta de crédito nela, elas não têm informações nenhuma, é como se a empresa não existisse, não tem principais fornecedores, elas não têm relacionamento com o mercado, não tem consultas que outras empresas fizeram, por exemplo, um fornecedor que fala, porque empresas elas se comunicam, consultam entre si, né,
para troca de mercadorias, informações, né? E ela está lá esperando para dar o golpe. Então, ela tem que ficar bem... Na nossa região não é tão comum esse tipo de golpe, mas grandes centros, sim, empresas de prateleiras. Então, é importante olhar a data da empresa e se ela tem histórico, tá, de crédito. Às vezes a pessoa abre a empresa, né, Alisson? Abre a empresa, deixa inativa há uns anos, ela tem um histórico de data de constituição, mas na realidade ela é uma empresa que não teve atividades, né? Que está só aguardando o momento de, como você falou aí, de aplicar alguma... Exatamente. O golpe não é... Assim, ó, a inadimplência, pelo menos no nosso setor aqui de fomento, tá? A inadimplência é baixíssima, tá? O que a gente mais tem medo é do golpe. O golpe, ele tá aí, tá? A gente já recebeu várias tentativas, ainda bem que eu sou um cara bastante ligado, sou bem... Minha esposa, às vezes ela fala, tu é... Eu tento, assim, ao máximo puxar informações para depois realmente conceder o crédito. Abrir um limite, como a gente chama, né? Então, ali, elas são empresas que elas são feitas para isso. Só que tu mais ou menos, tu vê, uma empresa que até 6 meses atrás não tinha relacionamento nenhum. Daí, daqui a pouco, ela tem lá 20 consultas de crédito no mês de agosto agora. Ele teve de um fornecedor de matéria-prima, de madeira, daí teve o cara lá que vende bijuteria, teve um cara lá da Tríplice Fronteira que trabalha com pedras preciosas, sabe? Uma coisa que não tem nada, tu vê umas coisas que eles estão tentando dar o golpe em vários lugares, né? E daí tu já vê de cara, uma pessoa com experiência assim, ela já consegue identificar, né? Outra coisa que a gente consulta também é se teve alteração do objeto social da empresa nos últimos meses, assim, recente, né? É um sinal de alerta, tá? E troca dos sócios, tá? Geralmente uma empresa que está boa, ninguém quer sair, e uma empresa que está mal, ninguém quer entrar, né? Então, fica aí um sinal de atenção, né? A gente tem, como eu disse, a consulta de crédito também ela traz uma lista de principais fornecedores, tá? Nesses birôs de crédito, quando a gente consulta, tem lá 5, por exemplo, nós 5, 6 lá, para ver quem foram os últimos fornecedores também que fizeram consultas de crédito nessa empresa, para ver se tem nexo, que nem eu disse, uma empresa que vende móveis, ela vai ter a consulta do cara que fornece o vidro, que fornece a corrediça, que fornece uma dobradiça, deixa eu olhar aqui na minha casa, um parafuso, então, mas não o cara que não tem nada a ver, sabe? Tem que ficar de olhos atentos nisso aí também, tá? Queria dizer, uma empresa sem consulta de crédito de longo período também é complicado. E uma coisa muito importante, tá, que foi liberado agora faz pouco tempo, já tivemos algumas reuniões sobre isso, recentemente no Cindy Lojas, a CDL também fez, que é o cadastro positivo, tá? Antes no Brasil, nós havíamos um cadastro negativo de informações. Então, beleza, tem o Alisson lá, ele tem ou não tem restrições, tá? Ponto. Agora não, agora a gente tem informações positivas. O que é? Tem informações lá, por exemplo, quantos títulos ou quantos boletos, enfim, quantos ele foi pago agora no mês de agosto. Então, o cara pessoa física teve 30 títulos pagos, 30 boletos pagos. Daqui a pouco esqueceu um, né? Pô, acho que para o nosso ponto de vista, a análise das informações positivas, que é o que o pessoal está pagando, é muito mais importante do que analisar as negativas, tá? Empresas ou pessoas físicas que porventura tiveram um problema no seu fluxo de pagamento, ele vai gerar uma informação negativa, mas ele tem um histórico de pagamentos positivos muito superior, né? Então é um sinal de recuperação, é um cara que tem caráter, que sabe, que vai pagar as contas, né? Jenny, aí no Sicredi, vocês utilizam algum birô para consulta? Eu sei que vocês têm um dos birôs que todos as empresas de fomento, agora as empresas simples de crédito, elas invejam, que é o SCR, né, Central de Risco do Bacen, traz informações preciosas que todo mundo gostaria, né, pelo menos do nosso segmento. O que aparece nos relatórios aí para ti? O que vocês consultam aí no banco? Sim, a gente também tem os birôs, né, que a gente faz as consultas sempre com o ok se o associado autoriza a gente fazer a consulta, a gente faz, né, que precisa ter autorização também para fazer as consultas. Só antes de falar do SCR, queria complementar quando você falou do Serasa, né, que tem a questão, além de tudo que você disse, olhar se é inativo, se tem muitas consultas, né, a questão de pagamentos, dos restritivos,
restritivo ali a quantidade e o valor, né, a correlação e a relevância entre eles, e também na consulta vem a questão do conglomerado, né, então vem a participação que eu tenho em outras empresas, ou que outras empresas têm na minha empresa, porque muitas vezes acontece que uma empresa é boa, tem o nome limpo, e a outra empresa tem muitas fragilidades, né? Então, é um ponto importante também da gente observar na consulta, é a questão do conglomerado. E também, vou pensar na pessoa física que vai, né, vai lá no meu estabelecimento fazer a compra, alguma coisa, a gente pode fazer o quê? Se é um jovem que mora com os pais, a gente pode consultar os pais também, né? Então, não só consultar o cliente está fazendo a compra, dá para a gente consultar o grupo familiar, que seria o conglomerado, o esposo, o pai, a mãe, né? Consultar também o grupo familiar, para a gente ter uma referência um pouco maior. A questão do SCR, sim, a gente faz as consultas, é onde tem a gente informação do que o cliente tem tomado junto a instituições financeiras. Então, no Sicredi, no Bradesco, em outras instituições financeiras, a gente faz uma análise do montante de parcela de créditos que o associado possui. Então, a gente avalia bastante com isso, mas a questão de capacidade de pagamento. Então, a questão do SCR está voltada para fluxo de caixa e capacidade de pagamento. Para informações de caráter histórico do associado, é mais importante a gente olhar a questão dos birôs de crédito efetivamente. Parabenizar a SIX, né, Farroupilha, por proporcionar esse ambiente de boas práticas, né, a todos nós. As trocas de experiências são sempre enriquecedoras, então gera uma inteligência coletiva, né, que agrega e contribui para o desenvolvimento de todos. Charles e Alisson, muito obrigada da parceria, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jennifer. Obrigado. Alisson. Obrigado, pessoal, tenho que agradecer a SIX, a gente nós tomamos apesar da SIX, na pessoa do Vini, eu acredito, surgiu essa ideia do comitê financeiro justamente porque nós estamos num período diferente, tá? Onde as pessoas necessitam de informações e nós estamos aqui para tentar passar o que a gente tem de informações, de conhecimento. Então, é aquilo que eu disse no começo, informação é matéria-prima para muita coisa, tá? A gente não faz nada sem informação. Então, eu quero agradecer a todo mundo, o Vini, a SIX, o pessoal que nos assistiu, muito obrigado não é fácil às vezes pegar uma hora do dia, ficar ali assistindo uma live, e lembrar que ela é gravada, né? Então, quem não conseguiu assistir toda ela agora, quiser assistir final de semana, quiser passar para um amigo, para alguém, pessoal, gostei lá do pessoal, tive algumas informações que nos foram bem úteis, então repassem, tá? Muito obrigado a todos. Bom, o tema de hoje ele foi muito bem explorado pelos nossos convidados, né? E muito relevante para a saúde financeira das empresas, né? Eu tenho certeza que quem assistiu a live de hoje estará mais preparado para uma análise de crédito e também para analisar os seus clientes, né? Não só para participar da análise. Então, muito bem, queremos agradecer ao Alisson e à Jennifer pela disposição e gentileza em aceitar o convite e estarem compartilhando suas experiências e seus conhecimentos conosco, né? Então, meu muito obrigado em nome da SIX ao nosso coordenador do Comitê Financeiro, Vinícius Pessim, que está nos assistindo também, né? Ao nosso presidente, José Carlos Trujillo, a Nicole e a Carla, que estão nos dando todo o apoio na retaguarda das lives. Então, pessoal, já nos despedindo, né? Curtam, compartilhem nossa live.